Olá, eu sou Fernanda Azevedo, esse é o BBT Blood Bank Team e hoje nós vamos falar sobre radiação de hemocomponentes, com ênfase no Guideline Britânico de 2020. Lembrando os nossos estudos no ensino médio, a radiação é a propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas que podem ser emitidas por fontes naturais ou artificiais. E a radiação ionizante, que é aquela que nos interessa, é aquela capaz de arrancar um elétron de um átomo. Então, essa daqui são as radiações ionizantes, né? Aqui no Brasil a gente utiliza principalmente os raios gama, nossos irradiadores são à base de césio, mas lá nos Estados Unidos cada vez está se usando mais irradiadores à base de raio-x. A radiação ionizante, então, ela tem uma penetração grande, tanto os raios-x quanto os raios gama, e o efeito que a gente quer é esse, causar uma lesão no DNA da célula. Então, como é que a gente irradia? A gente utiliza um equipamento desse, que é um irradiador de células, que pode ser utilizando raio gama ou raio-x, que tem que ser validados e com o objetivo de prevenção de GVHD transfusional. A dose mínima de radiação é de 25 grays, com nenhuma parte recebendo mais 50 grays. Aqui no Brasil, a gente usa a dose de 25 grays no plano médio da bolsa, com nenhuma região recebendo menos de 15 grays, nem mais que 50 grays. O procedimento tem que ser validado com dosimetria e monitorado periodicamente. E só lembrando aqui, não há evidência científica que comprove que a leucodepressão pode substituir a irradiação na prevenção de GVHD transfusional. Esse aqui é um irradiador de sangue, então, de césio. Ele funciona da seguinte maneira, a gente abre essa portinha da frente, aqui tem um canister onde a gente coloca o hemocomponente, fechou a porta, esse canister roda, vai lá para o fundo do irradiador. Aqui tem a fonte de césio, essa fonte então abre e expõe o hemocomponente aos raios gama durante um tempo que foi previamente validado por dosimetria. Acabou esse tempo, essa portinha fecha, o canister roda novamente aqui para frente e o hemocomponente então pode ser retirado do equipamento com segurança. Outra maneira que a gente pode fazer para prevenção de GVHD transfusional é a utilização de inativação de patógenos, que pode ser feito também com esse mesmo propósito. Quando a gente irradia, então a gente coloca etiquetas indicadoras nas bolsas, essas etiquetas geralmente têm um não aqui, e quando submetidas à irradiação, 25 grays, esse não fica escuro, fica apagado, então demonstrando que a irradiação foi feita. Lembrando que todo o hemocomponente irradiado, isso aí tem que estar claramente colocado no rótulo do hemocomponente. E quais são os hemocomponentes então que a gente pode irradiar? Então são os concentrados de hemácia, concentrados de plaqueta e granulócitos. A gente não irradia nem plasma, nem crioprecipitado. Como é que tem que ser esses concentrados de hemácia então para a gente irradiar? Eles devem ter sido coletados em até 14 dias e depois de irradiados eles vão ter validade de mais 14 dias, por causa das lesões causadas na membrana da hemácia. Então, essa lesão na membrana da hemácia, ela permite a saída de potássio de dentro da célula, causando risco de hipercalemia nos pacientes que têm uma propensão a desenvolver essa complicação. Então, para pacientes com risco de hipercalemia, a gente, se não for transfundir o hemocomponente irradiado em até 24 horas, é recomendado que se lave esse hemocomponente. Se o hemocomponente, se o concentrado de hemácia já for lavado, o recomendado é irradiar e transfundir o mais rápido possível. E os hemocomponentes irradiados, eles podem ser utilizados sem problema nenhum para os pacientes que não necessitam de hemocomponentes irradiados. Os concentrados de plaquetas, eles podem ser irradiados em qualquer momento durante o seu armazenamento e não há alteração da sua validade. E os concentrados de granulócitos,
eles têm que ser irradiados antes da expedição e transfundidos o mais rápido possível. Então a gente usa a irradiação de hemocomponente para prevenção dessa reação transfusional, que é a doença enxerto hospedeiro transfusional, THGV-HD, que ocorre em cerca de 1 a cada 10 mil transfusões. O grande problema dessa reação é que ela tem uma letalidade muito alta, que é mais de 90% atualmente. E como é que a gente desenvolve, né, essa complicação? Então a gente precisa ter um doador que tenha um HLA homozigoto, um receptor que tenha um HLA heterozigoto, e a gente tem que ter um haplótipo que seja compartilhado. Então aqui nesse exemplo, né, o recipiente é heterozigoto, ele recebe o sangue do doador homozigoto, eles compartilham o mesmo haplótipo, então para o receptor esse HLA é igual ao dele, mas para o doador o HLA do receptor é diferente. E aí então esses linfócitos do hemocomponente transfundido, eles produzem uma resposta inflamatória contra as células do receptor. Então quais são os pré-requisitos para a gente ter GVHD, né? Na qualquer pessoa que vai ter GVHD transfusional. Então, primeira coisa, a gente precisa ter o compartilhamento de HLA entre o receptor e o doador, mas com diferenças que permitam resposta imune, como a gente viu no slide anterior. A gente precisa ter linfócitos T imunocompetentes no hemocomponente transfundido, e tem que ter também capacidade do hospedeiro de rejeitar os linfócitos do doador. Além disso, o doador tem que ser homozigoto para um dos haplótipos do receptor. E os determinantes de risco, quais são? O grau de imunodeficiência do receptor, o número de linfócitos viáveis no hemocomponente e o grau de diversidade genética da população. Então, qual é o quadro clínico do GVHD transfusional? É um paciente que começa com um quadro de 8 a 10 dias após a transfusão. Ele inicia um rash maculopapular no tronco, que depois vai se espalhando para os membros. Pode ter febre, diarreia aquosa, disfunção hepática, pancitopenia, com a mortalidade maior que 90%. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, então, com uma reação alérgica, com uma doença viral, e o diagnóstico definitivo a gente tem que fazer por meio de biópsia e estudos moleculares para identificação do HLA. Então, como é que a gente define o caso de GVHD transfusional? Você considera um caso definitivo quando um paciente desenvolve um rash eritematoso maculopapular que começa no tronco e vai se espalhando para a periferia entre 2 dias até 6 semanas após a transfusão. Geralmente tem associação com diarreia, febre, hepatosplenomegalia, disfunção hepática, aplasia de medula óssea com pancitopenia, e além desse quadro clínico você precisa ter um histopatológico característico na biópsia de pele ou de fígado. Se você não fez a biópsia ou se sua biópsia foi inconclusiva, o resultado o diagnóstico é considerado provável. Então, né, vamos seguir revisando o guideline britânico para o uso de hemocomponentes irradiados, que foi publicado no British Journal of Hematology em 2020. E ele utiliza o sistema GRADE, então, para classificar as indicações. O sistema GRADE, 1 é o recomendado e 2 é uma sugestão, e ele separa pelo grau de evidência científica, A, B e C, sendo o A uma evidência científica de alta qualidade, o C de baixa qualidade e o B intermediário. Então, para os fetos e recém-nascidos, quais são as indicações desse guideline? Ele recomenda a irradiação para a utilização de transfusão intrauterina, sempre. Para exsanguíneo transfusão no recém-nascido, ele recomenda que seja feito, é essencial que seja feito, se já foi feita transfusão intrauterina previamente. Se não foi feita, você vai irradiar
se isso não for atrasar o tratamento do paciente. E importante, conforme a gente falou, a indicação de utilizar o hemocomponente com até 24 horas da irradiação por causa do risco de hipercalemia. Se for um prematuro ou recém-nascido a termo, você vai sugerir a transfusão, a irradiação, se essa criança tiver feito transfusão intrauterina previamente. Outra sugestão de irradiação é para transfusão intrauterina de concentrado de plaquetas devido à trombocitopenia autoimune. Nos casos de imunodeficiência congênita, está recomendado irradiar os hemocomponentes a partir da suspeita diagnóstica. Você não precisa ter firmado o diagnóstico ainda. Suspeitou de imunodeficiência de linfócitos T congênita, começa a irradiar, e aí, se o diagnóstico não confirmar, você para. Nas infecções virais, não há recomendação de irradiação de hemocomponentes, inclusive na AIDS. E para os pacientes que vão para o transplante de medula óssea, né? Se o paciente vai fazer um transplante alogênico de medula óssea, você começa a fornecer hemocomponentes irradiados a partir do momento do condicionamento, independente da causa básica, até que o paciente apresente todos os critérios a seguir. Então, para você suspender a irradiação a partir, no momento que o paciente está no transplante, ele tem que ter mais de 6 meses de transplante, ter mais de 1.000 linfócitos, não ter GVHD crônico e não estar em uso de imunossupressor. Se ele não tiver alcançado todas essas condições, a sugestão é que seja feita a irradiação indefinidamente. Mas se a doença de base do paciente ou os tratamentos feitos previamente ao transplante forem indicações de irradiar, aí você deve continuar a irradiar indefinidamente. E no doador de medula, como é que eu faço? Para o doador de medula halogênico, os hemocomponentes transfundidos, tanto para o doador de medula quanto para o doador de célula-tronco periférica, sugere-se que os hemocomponentes sejam irradiados desde 7 dias antes da data prevista para o início da coleta das células. A partir do término da coleta das células, não precisa mais irradiar, mas é uma sugestão. E no transplante autólogo, como é que eu faço? O paciente que vai para transplante autólogo, ele também tem essa indicação. Aí não é mais uma sugestão, mais uma recomendação que os hemocomponentes sejam irradiados de 7 dias antes da data prevista para início da coleta até o término da coleta. E depois você vai voltar a irradiar o hemocomponente a partir do início do condicionamento até 3 meses pós-transplante, ou 6 meses se o paciente fez irradiação corporal total. Novamente lembrando que se a doença de base ou tratamento prévio ao transplante indicar a irradiação de hemocomponentes, ela deve ser continuada indefinidamente. Linfoma de Hodgkin, há uma sugestão com baixa evidência científica de que esses pacientes deveriam receber hemocomponentes irradiados indefinidamente. Na prática, a gente vê que isso não costuma acontecer. E o uso de análogos purínicos, essas drogas, fludarabina, cladribina, bendamuxina, pentostatina, que são drogas que causam uma grande depressão de imunidade celular, sugere-se que seja irradiado. O uso também de timoglobulina e outros tratamentos com depressão de linfócito T para disfunção imunológica rara, também sugere-se receber hemocomponentes irradiados. E a CAR-T-cell, como é que a gente faz? Então, gente, ainda não há evidência científica robusta para uma recomendação. Então, o guideline, ele sugere que seja utilizada a mesma recomendação para o transplante autólogo de medula óssea, que é que você começar a irradiar hemocomponente
7 dias antes do início da coleta dos linfócitos, que vão ser enviados para a produção da CAR-T-cell, e que depois eles continuem utilizando hemocomponentes irradiados até 3 meses após infusão das células. Mesma coisa para as outras indicações de transplante. Se a doença de base ou o tratamento prévio recomendarem, a irradiação tem que ser utilizada indefinidamente. E na anemia plásica, como é que a gente faz? A anemia plásica por si não é uma indicação de irradiar hemocomponentes, né? As indicações são feitas quando o paciente recebe concentrado de plaqueta HLA compatível, transfusão de granulócito, a doação é de parentes de primeiro ou segundo grau, ou seja, são indicações que são comuns aos outros pacientes, ou tratamento com timoglobulina, transplante e alemtuzumab. Aí se recomenda, então, a transfusão de hemocomponentes irradiados. Leucemia aguda, linfoma, LLC, nada disso é recomendação de transfusão, tá? Exceto naqueles casos que são comuns às outras doenças que a gente já falou. Uso de concentrado de plaqueta HLA compatível, transfusão de granulócito, transfusão de hemocomponentes cujo doador é parente de primeiro ou segundo grau, ou no caso também que alguma medicação que tenha sido feita previamente indique. Aí é uma sugestão de irradiação. Alemtuzumab. Alemtuzumab não tem indicação, o uso de alemtuzumab, não indica o uso de hemocomponentes irradiados nas doses usuais para tratamento de vasculite ou esclerose múltipla e também no transplante de órgão sólido. Rituximab não é indicação de hemocomponente irradiado. E se o nosso paciente com indicação de hemocomponente irradiado, ele chega numa emergência necessitando de transfusão imediata, como é que a gente faz? Então, a indicação é que você não atrase a transfusão do seu paciente para conseguir o hemocomponente irradiado. Se já estiver disponível, tudo bem, você vai fazer. Agora, se você não tiver, e a transfusão for uma emergência, você não deve ficar esperando a irradiação para transfundir. Você libera o hemocomponente sem irradiar e você registra que foi uma urgência e monitora esse paciente nas próximas 6 semanas para avaliar o risco de desenvolver o GVHD. Uma coisa que pode ser feita que ajuda é o hemocentro fornecer o hemocomponente mais velho possível, com pelo menos 14 dias de coleta, mas essa é só uma sugestão que acha-se que pode diminuir o risco de GVHD. Registro, gente. Registro em hemoterapia é sempre muito importante, então tudo tem que estar registrado, desde o pedido médico, que tem que vir claramente com a indicação da irradiação, todos os registros do paciente no hemocentro, checagem na solicitação, checagem com a ficha do doador, checagem na hora da instalação, na beira do leite, sempre checar a necessidade ou não da irradiação. Tem que ter um protocolo bem definido e uma comunicação clara entre o médico solicitante e o hemocentro. E, de preferência, os pacientes que têm indicação de uso de hemocomponentes irradiados, eles devem ser comunicados desse fato e devem receber um cartão ou uma pulseirinha com essa indicação escrita. E, finalmente, aqui a gente vê as indicações atuais do Ministério da Saúde para a irradiação de hemocomponentes, que são um pouco diferentes desse guideline que a gente reviu hoje. Então, nós temos como indicação de uso de hemocomponentes irradiados a transfusão intrauterina, transfusão recém-nascidos de baixo peso, com menos de 1.200 gramas e ou prematuros, portadores de imunodeficiência congênita graves, pacientes recebendo tratamento imunossupressor, como pós-transplante medula óssea, transfusão de hemocomponentes HLA compatíveis e quando o receptor for parente de primeiro grau do doador.
Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.